O diabo e os seus espíritos malignos não têm mais horário para agir. Antes eles agiam no oculto, na escuridão. Agora agem ao vivo em plena luz do dia. Se você acha que bruxas não existem, é só coisinha de historinha de contos de fada infantil, você está enganado. Bruxas existem sim e elas estão fazendo coisas absurdas, mas até as bruxas sabem do poder que há no nome de Jesus. Inacreditavelmente, uma bruxa na Bolívia flutua em público em plena luz do dia. A coisa tá sinistra, não tem mais como não ser um sinal do fim dos tempos. Eu quero te pedir que fique até o final desse vídeo, se você tiver coragem de assistir, porque o assunto hoje dá arrepios. Volto logo após a vinheta. Antes de eu começar o assunto desse vídeo, que ele está sinistro, né, e muito arrepiante, eu quero pedir o seu like, o joinha, porque o like ajuda muito o canal, fazendo com que o YouTube entenda que o assunto é relevante e passa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas. Então deixa o like, é de graça, não vai te custar nada. Convido a você a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, um novo conteúdo, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E se você quiser emagrecer e perder até 12 quilos em 30 dias, como eu perdi com esse produto maravilhoso, fica até o final do vídeo que eu vou te dar a dica de como adquirir essa bênção de Deus que emagrece de verdade. O mundo espiritual é algo extremamente real, não é uma fantasia nem um conto de fadas. Muitas pessoas não acreditam na ação do diabo e dos seus demônios, porém essas pessoas não têm noção e nem ideia do que o diabo e os seus demônios têm a capacidade de fazer, agindo 24 horas por dia em prol da destruição da humanidade. Quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra de Deus, e tem intimidade com o Todo-Poderoso, sabe que existe esse paralelo, o mundo físico e o mundo espiritual. E as experiências que nós vivenciamos ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, é consequência direta do que acontece neste mundo espiritual que é invisível aos nossos olhos carnais. Para que vocês acordem dessa dormência espiritual e a visão espiritual de vocês seja aberta no que tange a ação dos espíritos ocultos, hoje eu vou apresentar a vocês um relato impactante vivido por Nick Moretti, em uma cidadezinha fronteiriça com a Bolívia, a cidade onde é feito um culto de adoração a uma terrível entidade que é adorada pelos bolivianos como um deus. Nós estamos falando do El Chil, mais conhecido como Deus Protetor das Minas. Você não tem noção do que as sacerdotisas desse falso Deus El Chil podem fazer. Elas fazem coisas que fogem da nossa realidade e podem ser consideradas impossíveis a um ser humano comum. Porém, nós sabemos que o nosso Deus ele é ainda maior do que esses demônios, e eles não se aproximam nem um pouquinho, nem perto do que Deus é capaz de realizar usando os seus atalaias, os seus servos ungidos. Ao assistir esse vídeo hoje aqui no canal, meu desejo é que você saia desse vídeo com os seus olhos espirituais abertos e tendo a certeza que vocês, em Deus, vocês têm condições de fazer coisas maiores do que o diabo, seu inimigo. Porque se você se consagrar na presença de Deus, não tem feitiçaria, não tem legião de demônio que fique de pé diante de vocês. Porque lamentavelmente tem crentes que tá nem aí se a água desce para baixo ou sobe para cima. Andam nesse mundo como se fosse tudo ficção, um filme. Eles não acreditam no que pode acontecer no mundo espiritual. Esse tipo de crente não faz uma oração sequer durante o dia, levanta, almoça, deita e não ora de jeito nenhum, não faz uma leitura da Bíblia, a não ser quando vai ao culto, e isso se é que leva a Bíblia para a igreja ou se tem uma. Não fazem jejum para Deus, é só Jesus na causa. Nesses últimos dias, você precisa se colocar na posição de homem e mulher de Deus, preparado para toda boa obra, firmes contra as astutas ciladas do diabo. O povo das trevas não tem hora, eles cultuam o demo de madrugada. Tem muita gente aí fazendo oferenda e despacho nas madrugadas, enquanto vocês estão dormindo e não levantam nem para fazer xixi, se levantam para fazer xixi ou beber água, não tem coragem de dobrar os joelhos na beira da cama e fazer uma oração. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Deus, ele quer te usar para você enfrentar a malignidade desse mundo. Presta atenção nesse depoimento desse missionário e no final eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. E ela era da igreja também? Sim. A gente se conheceu, a história de como a gente se conheceu é engraçada. Eu tava na Bolívia
fazendo um trabalho missionário. Eu tava no interior da Bolívia, numa cidade onde você tem um grupo chamado Cotilhas, que são mulheres bruxas que deixam o cabelo crescer até o popô, com umas tranças. É perto lá do lago Titicaca? Não, não é. Titicaca? É. Não é. Porque elas vivem perto de uma cidade chamada Potosí. Essa cidade é uma cidade mineira. E eles têm alguma tradição, por não sei de onde vem, mas como as minas ficam debaixo da terra, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima e o diabo manda da terra pra baixo. Então quando você vai entrar, se você quiser jogar no Google, você coloca El Tío. Tem uma estátua de um diabo com um pênis enorme ereto e eles ficam fazendo oferenda. Então eles colocam cachaça, alguns fazem sangue. Pra não morrer, pra não morrer na mina. Então essas mulheres crescem, de certa maneira, em uma linha venerando El Tío, que é uma entidade claramente do diabo. Nossa. O tio, que é o diabo. É o diabo, é um cara de vermelho, com chifres, e com rabo, com tridente e o pênis pra fora. É uma imagem bem preocupante. E pô, deve ser pesado muito, o clima lá, né? Muito trash. Então, e tem várias lendas, né? Algumas, dependendo da mina, etc. Algumas mulheres fazem relações sexuais com a estátua. E, mano, você vai num lugar muito trash. E elas... Mas você sentiu esse clima? Não, é muito. Você chegou a entrar nas minas? Não, a gente não entrou nas minas. A gente foi na casa dessas mulheres. Mas não pode entrar nas minas? Não, porque a cidade que a gente foi era uma cidade perto dessa que não tinha mina. Porque tinha um trabalho focado. Então, e era um clima muito trash. Tipo, muita casa eles abandonavam porque falavam que tinha um espírito. Então, tipo, a cidade, ela era meio desconfigurada. Então, quase... Você acredita que aquilo atraía muita coisa pra lá? Não, obviamente, elas davam uma abertura de legalidade, sem dúvida. Incorporar e tudo mais? É que eu não sei quanto a gente pode entrar das histórias, mas... Claro que pode, cara. Mas lá manifestou. Não é, mano? Pô, uma coisa por favor, queremos entrar nessa história. Então, beleza. Manifestou demônio. Manifestou loucamente demônio. A gente começava a orar, começava a manifestar. E falava o quê? Cara, a mais sinistra... Porque tem um lance... desculpa interromper, mas o lance de demônio territorial. Não tem o lance dos caras de demônio atuar por território? Tipo, quando você consagra um território, como que é isso? História? Geralmente é legalidade, né? Que você abre espaço... Mas o que é essa legalidade? É quando legalidade as pessoas... porque... O espaço não abre brecha. Quem abre brecha vai ser pessoas. Espaço que você fala o quê? Não, um espaço físico. Ele não vai abrir brecha. Claro, vai ser a pessoa que vai abrir brecha ou que ela vai fazer aquilo ali. Você pode ficar aqui. Que é consagrar aquilo ali. Só que, cara, eu acredito em Jesus e Jesus limpa na hora. Então, mas lá não era muito um lugar do lugar era marcado. As pessoas, elas eram devotas à entidade. Então era um negócio muito trash. Tipo, da gente entrar na casa da mulher, sem brincadeira, tinha uma estátua. Se eu não me engano, era um sapo, né? Então tem uma mistura muito de bruxaria, que é um pouquinho mais inca, asteca. Sim. Vai misturar com catolicismo. Então, diferente da gente que vai... A gente tem as religiões brasileiras têm matrizes africanas, que mergem com matrizes europeias. Então você vai ter um Wicca, que é céltico. A gente não tem muita influência de coisas mais incas e astecas dentro do nosso panorama Brasil. Eles têm. Tem nada de África lá. Tem nada de entidade africana, orixás. Eles, todo o mito deles é diferente. Então eu não fazia ideia do que a gente tava lá fazendo. Eu não sabia o que cada imagem significava, mas a gente tava orando na casa de uma mulher. Tinha um sapo de porcelana. O sapo explodiu enquanto a gente orava. Explodiu em vários pedaços. Ele tava dentro de uma casinha, como se fosse mesmo uma casinha onde você coloca um santo, uma Nossa Senhora. Ele tava lá dentro, a gente começou a orar, pum, ele explodiu. Sozinho, sem nada acontecer. E aí a gente colocava a galera pra orar pela casa, pra orar pela moça. O que significava aquele sapo? Explicar? Ele era alguma entidade. Ele era alguma entidade que eles oravam e prestavam culto. A entidade estava dentro do sapo? Não, era alguma imagem que eles idolatravam. Era alguma entidade, algum deus ou algum espírito. Sei. E a gente começou a orar e, cara, alguma coisa foi quebrada, que eu também não vou ficar entrando na teoria. E aí quando quebrou, você se cagou nas calças? Claro que não, fiquei com mais vontade de orar ainda. Porque a gente ô Mandíbula, você tá rezando no lugar que ele escreveu. Estoura esse sapo. Quanto tempo você demora pra sair dessa casa? Milésimos de segundos. Cara, eu acho que eu deixo até o celular. Olha que cara, o celular é foda. É a primeira coisa que eu pego. Mas no cagaço, acho que eu deixava o celular pra trás. Eu deixava tudo, cara. Eu deixava minha namorada pra trás, eu corria.
Legal, pedido vai ser aonde? Bolívia. É Bolívia. Pedido vai ser na Bolívia. Mano, sério mesmo? Mas a galera que tava lá já era uma galera que tinha o mínimo de hábito, experiência a lidar com isso. Já tinha visto isso. Porque a gente sabia que era uma cidade muito, muito, muito trash. Vocês foram preparados pra uma batalha espiritual. A gente sabia que o negócio espiritualmente ia ser pesado. E para quem nunca viveu isso, é muito difícil você entender o que significa. De, tipo, eu te pergunto porque eu já vivi isso, por isso que eu te falo. Cara, você sentia mesmo no espírito que assim, cara, alguma coisa tá acontecendo. E não só nisso... É uma opressão, né, cara? É uma opressão muito pesada. Então, tipo, tinha muita gente que começou a sentir dor no corpo já em algumas horas lá. A gente tinha uma menina que ela era muito sensível espiritualmente, então ela toda vez que tinha tinha opressão no lugar, tinha uma manifestação de opressão que era demoníaca, ela começava a tossir muito. Então eu te levava ela como se fosse um termômetro. Então a gente começava a orar e mas ela tossia de começar a engasgar. E ela não tosse por nenhum outro motivo, ela só tosse quando a gente começa a orar. Então, que é um negócio também muito particular, que a gente também não sabe porquê, mas a gente sabe que acontece. E ajudou a gente a entender muita coisa. E socialmente também, as cotilhas odiavam a gente. Que eram essas mulheres. Porque elas viam a gente. Elas viam a gente e elas começavam a xingar a gente. Eu levei várias bicas. Tipo, da gente tá orando assim, do nada ela te dá um socão. Caramba. Ela te empurrar, ela começa a te xingar. E elas falavam um idioma que não é espanhol. Então, pra gente conseguir pregar ou conversar com elas, tinha alguém que traduziu o nosso português pra espanhol e do espanhol pro idioma delas. Então era tipo uma fila. Caramba. Então, tipo assim, era eu conversando com a mulher e a tradutora da mulher e a minha tradutora. Porque o espanhol nosso não era tão bom assim pra gente desenrolar. Mas o resumo dessa grande cidade boliviana foi que a gente teve uma casa que foi o lugar mais trash, que foi o lugar mais pesado, que a gente foi orar pra uma moça e a filha dela era uma criança, ela tinha 2 filhas, uma delas foi uma criança que estava em estado vegetativo. Então ela era uma criança que ela não falava, ela não via, ela ficava só deitada e ela tinha uma debilidade muito grande nos movimentos. Então a gente foi orar lá e ela pediu, pode começar... Podemos orar por você? Super, deu laranja pra gente, conversamos e tal. E aí a gente perguntou, né, se a gente, o que a gente podia fazer. A gente tava com um centro médico, obviamente. A gente sempre leva centro médico, entretenimento pras crianças, apoio alimentício. Então a gente vai com isso e também pra fazer evangelização. E aí essa moça falou que queria uma oração. A gente falou, da hora, legal, vamos orar. E aí eu perguntei se eu podia orar pela filha dela, porque eu vi que ela era surda, ela era cega. E eu falei, cara, talvez o senhor faça alguma coisa aqui. Começamos a orar. Na hora que a gente começou a orar, de repente a atmosfera ficou muito pesada. Uma opressão enorme. Aí eu olhei pro lado e falei, algo está acontecendo aqui. Algo de errado não está certo. E nesse momento, a mulher que estava sentada, ela caiu de joelho. Ela começou a falar um idioma estranho. Então ela começou a balbuciar, como se ela estivesse orando em outro idioma. E a filha dela começou a levitar. Mano. Fez assim, ó. Aí você cagou nas calças. Não, eu ia fugir. A gente começou a orar, tinha eu e mais 2 pessoas. Levitar, mano. Ela levantou do chão, a gente começou... Cara, isso é assustador. A gente começou a orar e a menina não se mexia. E na hora que a gente começou a orar pra amarrar, a própria menina, ela virou de lado e fez assim. A criança. E aí a gente começou a orar, ela parou de levitar. A gente repreendeu tudo que tinha pra repreender, amarrou, cancelou e, cara, muito pesado. A mulher parou de orar do nada. A menina parou de levitar. Eu com uma cara de, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Uma das meninas que tava com a gente, aterrorizada, como foi o dia mais assustador da vida dela. Na hora que a gente terminou de orar, a mulher simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido. Ela levantou, ela, obrigado por essa oração. Nossa, que bom que vocês vieram aqui. E eu fiquei mais confuso do que o padre do balão. Então eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? E é como se a mulher não tivesse lembrado de nada. Aí, mano, a gente pegou as coisas, foi embora. Era literalmente uma das últimas casas da rua. Esse foi o nosso último dia lá. E aí a gente ia fazer um culto lá de encerramento. E eu falei, mano, isso aqui tá trash até demais. Então foi... A gente ficou 3 dias lá. Foi muito, muito sinistro. Da gente não conseguir dormir, velho. Às vezes, porque era muita opressão. Então, e o mais louco, nenhuma igreja que ficava aberta lá ficava aberta por mais de 6 meses. Elas fechavam. Então a gente tava tentando estabelecer um novo ponto ali, porque principalmente como igreja, a gente queria dar alimento e amparo médico pra galera, porque é uma galera muito miserável.
é miséria mesmo. Então, pra galera que come mal, tem má assistência médica, a gente falou, cara, vamos dar qualidade de vida para essas pessoas e vamos à igreja como um centro de conexão. Então a gente conseguiu fazer uma rádio dentro da igreja, então a gente usava o ponto de distribuição da rádio como uma desculpa para criar um centro da igreja. Então a gente começou a implementar ali o negócio, porque a cidade não passava de 2.000 pessoas. Meus irmãos, que relato forte. Vocês viram como que é importante ficar vigilante e atento na presença de Deus? Porque nós que pregamos o evangelho, todos os crentes, precisam estar sempre na presença do Senhor e assumir uma postura de homem de Deus, de soldado de Deus, chamados para incomodar o diabo e toda a sua trupe. Você que está me assistindo, meu irmão e minha irmã, você tem noção que você recebeu essa autoridade de Deus para expulsar todo tipo de mal? A palavra de Deus diz que os sinais de Cristo acompanham todos aqueles que creem no nome de Jesus. Se esse sinal te acompanha, você pode expulsar os demônios, falar em novas línguas, pegar em serpentes com as suas mãos, você colocará as mãos sobre os enfermos e os doentes receberão a cura. Esta é a promessa de Jesus para mim e para você. Você foi chamado para fazer a diferença nessa batalha contra o diabo, contra o maligno. O mundo está cheio aí de pessoas acorrentadas nas mãos do diabo, na feitiçaria, cativas e escravas de Satanás, atoladas no ocultismo. E o Senhor nosso Deus quer usar você e eu para pregar, para libertar essas pessoas. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para trazer essa mensagem a você. Eu fico muito feliz por todos vocês que estão aqui me ouvindo. E se você me assistiu com carinho, assistiu esse vídeo, receba essa mensagem agora em nome do Senhor Jesus no teu coração. Separe um tempo para você orar. A partir de hoje comece a mergulhar na palavra de Deus e entenda que o mundo não é só físico. Existe um mundo espiritual. Nós precisamos batalhar, lutar contra todo esse mal que está por aí na terra, escravizando e acorrentando as pessoas. Deixe a sua opinião nos comentários, o que você achou desse assunto. Curta esse vídeo, deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não sai desse vídeo se você quiser emagrecer. Esse produto aqui, eu uso ele faz tempo e com ele eu já perdi 12 quilos, tá? Aproveite que ele está com um preço maravilhoso. E veja o recado do irmão Rodrigo, e ele tem uma dica super importante para te auxiliar como adquirir essa maravilha de Deus que emagrece de verdade. O contato dele estará no primeiro comentário fixado abaixo e também abaixo na descrição desse vídeo. E Deus abençoe. Uou! Paz de Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo, sou representante do Nutrion aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó, o Nutrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrion, que o Nutrion é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Caio Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrion.